igreja. Igreja Batista Consumado. Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Mauá. Graças a Deus pela existência da igreja. O pastor já falou muita coisa do que eu ia falar. Mas como a gente gosta de falar, isso não é desculpa para não falar. É só uma observação. Então, se eu fizer um bom trabalho, eu vou reforçar muito do que ele já disse. Se eu fizer um mau trabalho, eu vou estragar o que ele falou. Então, por isso, nós vamos orar, pedindo a Deus que isso não aconteça. Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse tempo que nos reunimos como igreja para te cultuar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos empecilhos, para que tua palavra abençoe tua igreja. Para que assim o teu nome seja glorificado nesse momento, como é de direito do Senhor. Para que também nós sejamos edificados pela tua palavra, que sempre é poderosa, apesar de nós. Eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Entre as coisas que o pastor falou, uma delas é que eu já vou usar para a introdução da palavra que trarei. Estamos na série sobre o Advento, numa série que prepara... Obrigado. Eu vou valorizar, fica tranquilo. Então, a série nos prepara para o Advento, para contar a história do nascimento de Cristo. E que pode ser que a gente ache, de novo tem que contar? Sim, de novo tem que contar. Para que ninguém pense que a história do Natal é a história sobre um velhinho. Por mais simpático que seja, por mais alegre que deixe os ambientes, a história não é sobre ele, do Natal. Mas muita gente pensa que é. Eu vivi um tempo atrás, essa história do tempo, nós vamos trabalhar sobre ela durante a palavra. Mas é um problema esse negócio de tempo, quando a gente chega numa certa idade que a gente fica pensando, quando foi isso? 10 anos atrás, 20 talvez, a gente perde a noção. Talvez 20, talvez 10. Mas eu participei de um coro numa escola, no bairro que eu morava. Isso. E o coro era regido por uma moça que era crente. A festividade que o coro ia participar era uma festividade do Natal, porém era dirigida pela escola, que aí não tem crente, é a escola. São os representantes da escola que estão elaborando. Mas a regente, observa, era crente. E fomos lá e cantamos, com todo o sufoco e toda a alegria que é participar de um coro. Participamos daquela festividade de Natal que a escola promovia. E durante tudo o que foi feito, em termos de festa, de comemoração, de encenações, a única coisa que mencionou Jesus foi o coro. Por que eu digo isso? A crente que estava regendo cumpriu seu papel. Levou a mensagem de Jesus, lembrou que o Natal é sobre Jesus e fez ele ser lembrado naquela festa. Ontem eu estava ouvindo sobre esses temas e um pastor presbiteriano mencionou que ele participou de uma programação de uma escola e que conseguiram fazer uma festa de Natal sem citar Jesus. E ele contou isso meio decepcionado com quem fez, mas eles conseguiram. Porque é um absurdo conseguir isso, mas eles conseguiram. Mas, por outro lado, conseguiram porque não tinha nenhum crente ali fazendo valer o que deveria ser. Então, cada vez que a gente aponta dizendo assim, olha, eles esqueceram do Natal, talvez, porque a gente não fez ser lembrado do Natal. Então, vale sim falar sobre o Natal. Não é sobre outra coisa senão o nascimento de Cristo. Se não começar por aí, está errado já. Pode dar nome de qualquer outra festividade. Mas Natal, fala-se de Jesus, canta-se sobre Jesus.
glorifica a Deus sobre Jesus e o seu trabalho aqui, a sua vinda aqui. E por isso vale muito essa série de sermões, de pregações sobre o advento, sobre o que é o Natal. Nos sermões anteriores, nós ouvimos sobre o texto básico. Bom, vou voltar então, deixa eu refazer essa fala. O texto básico que a gente está usando é Isaías 9:6. Eu lerei aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o texto básico. Então, nos outros sermões, agora sim, os irmãos trataram sobre Maravilhoso Conselheiro. No outro sermão, Deus Forte. O que trataremos hoje, Pai da Eternidade. O nome da série é Seu Nome Será. Durante essa fala, nós vamos considerar algumas coisas. Nós vamos citar brevemente o contexto dessa profecia que Isaías apresenta. O contexto. O segundo tópico vai ser sobre o nome. Já foi muito explicado, explorado. Aliás, até antes do sermão, eu lembro do pastor falando sobre essa questão do nome na cultura hebraica, na cultura bíblica, inclusive, mais amplo. E nós vamos falar mais um pouco. Não necessariamente porque eu acho que não foi falado tudo. Às vezes eu fico com a sensação que sim, não foi falado tudo. Mas tudo é muita coisa, né? Então, certamente alguma coisa a mais cabe dizer. Mas eu espero que seja, pelo menos para reforçar esse conceito. Porque parece que a gente bate nas teclas, mas às vezes as coisas não são entendidas. Eu estou dizendo isso não pelos irmãos tanto, é para eu me justificar, porque que eu aceito repetir uma coisa. Eu não gosto muito de repetições. Tendem a me cansar. Porém, existe um aspecto sobre as repetições que é muito válido, que é o fato de elas serem didáticas. Então, uma repetição bem dosada, ela funciona muito bem para que um tema, um assunto, uma verdade seja assimilada melhor. Então, falaremos sobre contexto inicialmente, sobre o nome, falaremos sobre o tema do nosso sermão de hoje, que é o Pai da Eternidade, e depois nós concluiremos apontando que tudo isso só tem uma direção, apontar para Jesus. Tudo isso serve para a gente ver melhor como é Jesus. Então vamos iniciar com o contexto. O contexto dessa profecia de Isaías é explicado no próprio trecho anterior a esse versículo que a gente usa como base. Então, lá no verso 2 do capítulo 9, é dito assim. É importante a gente pensar que por que se diz de um menino nos nasceu. Desculpa o microfone, foi uma mosca que voou aqui. Precisamos lembrar que para quem ele disse isso, qual era o cenário que ele traz essa notícia de que um menino nos nasceu? Por que ele apresenta essa mensagem? Na verdade, ele vem apresentando outras mensagens. O próprio versículo que eu vou ler como elucidando o contexto, ele já é o anúncio de profecia. O povo que andava em trevas, diz o verso 2, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O contexto era um povo que andava em trevas. E aí você pode incluir muita coisa nesse andava em trevas. É a cegueira em relação a toda a luz que Deus traz para a gente. É o sofrimento de andar em momentos talvez por aflições daqueles que governam, trazendo agonias para a vida. Tem muita coisa nesse contexto de trevas, mas essas trevas foram iluminadas, segundo a profecia. Viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu essa luz. Ele reforça a ideia. Essa ideia de que um povo vivia em trevas e surge uma luz, nos remete ao Evangelho de João 8,12.
E essa já é a primeira indicação do apontamento que a profecia faz a Jesus Cristo. Lembrando que Isaías está escrevendo isso cerca de 700 anos antes de Cristo. O que é uma coisa fantástica. É sempre admirável isso. Em João 8,12 lemos o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a mensagem que é apresentada lá em Isaías para um povo que vivia em trevas, já é um apontamento de que chegará um líder, e esse líder é Jesus, o qual propriamente diz de si mesmo: eu sou essa luz. No começo do Evangelho de João, é dito assim: ele é a verdadeira luz, ainda coloca essa classificação. Não é somente uma luz qualquer, ele é a verdadeira luz que traz vida aos homens. Então, esse contexto breve já nos faz ter essa noção do que acontece para que essa mensagem profética é apresentada. Agora vamos ao segundo item, que é o nome. Foi nos dito nos outros sermões que nome não é necessariamente aquele título que a pessoa... se eu falo do André, eu penso no André. No máximo, se eu não conheço muito o André, eu vou pensar na fisionomia dele. Se eu souber, ele é casado com a Camila, então associei mais uma informação. E assim a gente faz com as pessoas. Você fala de fulano, cicrano, beltrano, você lembra de coisas a respeito da pessoa. No conceito que foi nos apresentado dessa cultura hebraica sobre a questão do nome, o nome não é simplesmente isso. É isso também e mais um pouco. E geralmente é melhor a gente dizer de outra forma. Quando fala o seu nome será, ou então, como diz alguma versão, e será chamado de, vai apontar diretamente para características dessa pessoa que definem o caráter dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa. Então, quando você fala assim, fulano, você está dizendo, ele é assim, ele tem esse jeitão, ele fala de tal forma, ele pensa de tal forma, ele se apresenta de tal forma. Para ser mais claro assim, você fala de fulano, você sabe, é safado, é ladrão. Ou você pensa, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa bondosa, sempre está pronto a ajudar os outros. Entende essa diferença? Você não pensa só num nome, ou só numa silhueta de quem é a pessoa. Você pensa nas características da pessoa. E assim é dito, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Notem que não é maravilhoso e conselheiro, é maravilhoso conselheiro. É uma expressão só. É um conselheiro adjetivado, caracterizado como maravilhoso. Não é qualquer conselheiro. É aquele conselheiro esplêndido, como o irmão Ronaldo expôs aqui. Quando diz ele é Deus forte, também é um nome só. Deus forte. É Deus, mas é Deus poderoso. Não é qualquer deusinho que se encontra em alguma capelinha por aí. É Deus forte, é Deus poderoso. Então é importante a gente fixar que falar o seu nome será, está dizendo de atributos de quem será esse menino, de como ele será, ou como ele é. O seu nome será, apresenta quatro títulos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 4 títulos que vão representar 4 atributos. 4 atributos desse menino, que não são quaisquer atributos, são atributos que se referem a Deus. Esse menino, o texto diz, o governo está sobre os seus ombros. Aquele povo que vivia uma agonia, provavelmente por causa da política que regia a vida deles, ora em cativeiro, ora
pensando que está mais livre. Esse povo começa a ter a esperança de um menino que nasce e que o governo está sobre ele. Essas características que vêm após o seu nome será, são características de um governante. Esse menino será o governante. O governo está sobre os seus ombros. Não é qualquer menino. Ele é o líder que eles podem esperar. E isso também aponta para Jesus, que diz de si mesmo, ou a respeito de si, em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele é o governante prometido na voz do profeta Isaías. Ele é o menino que nasceu, e nesse ponto ele já está adulto, nos últimos dias aqui, e ele diz de si, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sinto que ainda poderia falar mais sobre o nome. Uma coisinha, uma curiosidade. Ele fala o nome, mas apresenta 4. Por que ele não disse os nomes? Porque aquele conceito era que tudo isso é a pessoa. O nome e a pessoa são a mesma coisa. Então, todos esses atributos apresentados são a pessoa. E não se resume a esses 4. Esses 4 títulos apresentados aqui em dupla de palavras, não resumem o que é o nome desse menino. Porque quando a gente lê lá no Evangelho sobre o anúncio do nascimento do menino, o que é dito dele? O anjo, no sonho de José, apresenta dizendo, e ele será chamado Deus conosco. É mais uma característica. Todas essas características se somam na definição daquilo que é possível para a gente alcançar sobre quem é Deus. Pensar em Deus como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz, são características de Deus que elucidam para a nossa mente limitada quem é Deus. E é claro, eu vou dizer de novo, isso não resume tudo que é Deus, claro que não. Mas já dá para a gente relances de quem é Deus, ou lances, características, aspectos. E nós precisamos, com essas características reveladas pela Escritura, que é a palavra desse Deus, alimentar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, alimentar dessas verdades para que a gente distinga, esse é o nosso Deus. Vocês entendem? Foi bem apontado pelo irmão Ronaldo nas suas pregações sobre o quanto é importante esse apego a Deus e tê-lo como o maravilhoso conselheiro. O irmão Márcio também foi muito enfático em quão necessário é que a gente entenda que Deus é Deus forte. Não é qualquer coisa isso. Um temor que eu tenho sempre é que quando a gente fala assim, parece que a gente está com toda a autoridade e às vezes a gente pode lançar uma carga sobre os irmãos, principalmente quem está prestando muita atenção. A gente pode lançar uma carga demasiada. Então eu tenho um pouco de temor sobre isso. Porque ou a gente apresenta a palavra de Deus como ela é, ou a gente erra para mais ou erra para menos. Quando erra para mais é isso. A gente põe uma carga que Deus não está pedindo, mas a gente corre esse risco. Então é com esse temor que eu digo assim, se a gente tivesse a apropriação, o entendimento bem solidificado em nossa estrutura de ser, se a gente tivesse isso bem firmado, o que é esse Deus maravilhoso conselheiro? O que é esse Deus? Ou quem é esse Deus forte? E aquilo que a gente pode extrair da Bíblia sobre ele, o Deus conosco anunciado no sonho de José. Se a gente tivesse isso bem fundamentado em nosso ser, eu me pergunto, por que ora eu estaria cabisbaixo, chorando da vida, resmungando que nada dá certo, ou que muita coisa não dá certo?
por que eu me daria esse direito de estar resmungando e chorando se eu tenho esse Deus comigo? Eu digo de novo, eu não quero colocar uma carga que talvez nem eu possa carregar, dizendo isso até que a palavra está dizendo, mas eu acho que eu não estou exagerando. Quanto mais firmados na palavra e no que ela apresenta de Deus, mais firmeza nós teremos para os momentos ruins da nossa vida. E se nos momentos ruins da nossa vida nós não estamos bem, estamos chorando, caídos, prostrados diante das dificuldades, talvez seja porque a gente negligenciou quem é o nosso Deus. Simples assim. Eu não oro com o devido cuidado e respeito ao meu Senhor. Eu não leio a palavra que eu acredito, digo e repito que é a palavra dele, imutável e inerrante. Eu não tenho uma convivência sadia com os irmãos da igreja, porque assim, igreja, eu vou quando eu puder. Eu estou triste, eu não vou hoje porque eu estou triste. Eu tenho outro compromisso. Eu vou jogar ping-pong na casa de um amigo. Eu vou na sorveteria hoje, então não vou na igreja. Entende, irmãos? Quando eu negligencio esses princípios que são as ferramentas que Deus dá para reforçar a minha fé, é natural que no momento de tristeza eu esteja cabisbaixo e derrotado. É natural. Eu plantei. Ou melhor, eu não plantei, eu não cuidei para estar mais forte. Eu deixei Deus de lado em todo o tempo. E aí eu tenho a impressão que até Deus deixou eu de lado no tempo que eu precisava de maior dor. Eu não quero colocar uma carga, e acho que não estou fazendo isso, porque isso tudo é visto com fartura na Bíblia e pregado com fartura nesse púlpito. Então, se acontece assim, de um momento ou outro a gente está se sentindo mais fragilizado, mais derrotado, ou a gente procura algum irmão para compartilhar, ou a gente fala para a gente mesmo, onde eu errei dessas coisas aqui que eu tinha que fazer? Por que eu não estou forte hoje? Eu não tomei a vitamina necessária? Talvez foi isso. Vitamina bíblica faltou. Falamos sobre o nome, falamos sobre o contexto, vamos falar sobre o Pai da Eternidade, que eu acho uma coisa muito estranha. Pensa comigo, para eu não achar sozinho, para vocês acharem também. O conceito de eternidade é assim, não tem começo nem fim. Quando a gente fala que uma coisa é perpétua, a gente está admitindo, ela tem começo e vai ter um fim. Essa palavra talvez esteja mais associada com pena perpétua, prisão perpétua, melhor dizendo. O que significa? Significa que o fulano que entrou lá, se isso for levado a rigor, ele nunca mais vai sair da prisão. Mas ele estava livre, então ela é uma prisão para mudar o status dele. Estava livre, agora está preso, então não vai sair mais. A pena de morte é outra coisa, encerra a carreira do cidadão. Agora, esses conceitos todos estão presos a tempo, porque tiveram um começo e vai ter um fim, porque caminha dentro do tempo. Eternidade significa sem começo e sem fim. É assim. Vou voltar no tempo. No tempo, as pessoas dizem assim, o meu tempo é caro, a minha hora é cara, né? Os que cobram por hora os seus serviços, vai dizer, minha hora é cara. Alguém já disse que o tempo é a moeda mais cara que existe. Aí eu pensei, essa pessoa não conhece eternidade. Porque tempo tem limitações. Aliás, o tempo denuncia cabelos brancos, denuncia que a vida está passando para a gente. Isso não é uma coisa necessariamente boa, porque isso vai indicando a corrupção do corpo, a degradação do corpo. O corpo está ficando desgastado. A gente fica prevendo quanto mais vai durar isso. O tempo coloca a gente numa tristeza. Eu não quero ser negativista, não, mas tem uma tristeza inerente, porque está indicando assim, começou, legal, começou. Foi o seu Natal lá quando você nasceu, bebezinho, bonitinho, pequenininho no colo, interferindo.
Olha lá. Então, são fases muito interessantes e com a sua importância. Mas quando chega numa certa altura, você fala, mas já passou faz tanto tempo aquilo. E você fica prevendo assim, quanto tempo mais? Eu não quero que ninguém fique se apegando muito a isso, não, porque senão pode deprimir. E a vida tem muita coisa alegre para mostrar para a gente, inclusive ponderações sobre o que é a eternidade. Porque não faz sentido um pai da eternidade. Não faz. A não ser que a gente comece a trabalhar assim em algum raciocínio. Você imagina que ter uma medida de tempo já é uma coisa muito boa. A gente controla a vida, a gente organiza a vida. A gente vê o que produziu, a gente analisa o que pode ser produzido, o que foi conquistado e o que pode ser conquistado. Se você analisa ainda mais sob as óticas da orientação de Deus pela Bíblia, você vai lembrar do salmista que diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Olha só, um exercício durante do tempo nos permite procurar sabedoria para que vivamos melhor. Agora, se você pensa que tudo isso já é uma riqueza, já tem seu valor imenso, pensa em algo que não é o tempo. Algo que não tem começo nem fim. E que, portanto, o que está ali dentro disso, chamado eternidade, dura para sempre. Como a bondade de Deus, como o amor de Deus. Tudo que tem ali dura para sempre. E aí você pensa, quão grande é isso? Quão imenso é tudo isso, chamado eternidade? E você pode trabalhar isso, gente, e ficar se maravilhando aí. Se procura palavras da Bíblia que vão te encantar mais com isso, tem material suficiente para você ficar dias e dias, puxa vida, quanta coisa. Agora eu quero dar um pulo nesse raciocínio. Você tem isso, que já é uma coisa grandiosa, mas você descobre que tem alguém que é maior que isso. A eternidade é uma coisa fantástica. E só dá para entender uma expressão de eternidade em eternidade como um exagero, uma figura de linguagem, uma hipérbole. É um exagero dizer de eternidade, porque não tem como de eternidade em eternidade. Mas você quer exagerar dizendo como é grande isso, como é maravilhoso isso. É de eternidade em eternidade. E você pensa nisso e diz, tem alguém maior, alguém que é chamado de Pai da eternidade. De tão maior, é o que provê, é o que garante, é o que sustenta até a eternidade. E se fosse possível ter uma coisa antes da eternidade, seria Ele. Porque Ele é maior que a eternidade. Tanto que é chamado de Pai. E quem é esse? É o nosso Jesus. É o menino que é anunciado por Isaías. Vai nascer um que vai ser chamado Pai da eternidade. E foi nos lembrado aqui do Evangelho de João. Mas lá no Evangelho de João, versículo 1 diz, é de 1 a 3 que eu vou ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse que é maior que a eternidade. Mas esse conceito de eterno não é um privilégio para nós, só uma coisa anunciada inicialmente por Isaías. Isaías, quando faz esse anúncio, ele está se referindo a esse menino, que ele diz, nos nasceu. Aí que vem algumas implicações que eu não vou poder esclarecer aqui, porque nem sei. Por que ele fala, nos nasceu, e não fala, vai nascer? Nos foi dado, ele fala. Ele fala, já aconteceu isso. Eu acho que ele estava assim, já na eternidade, já com um olhar de eternidade em cima da situação.
A mesma situação que é apresentada no verso 2 sobre a luz que ilumina aqueles que estavam em trevas. Em Deuteronômio 3, melhor dizendo, em Deuteronômio 33, 27, parte A do versículo, é dito assim: o Deus eterno é a sua habitação. Por baixo de você, ele estende os braços eternos. Já era dito que o povo estava sendo sustentado por um Deus eterno. Então, a linguagem Pai da eternidade, ou Pai eterno, como o seu nome será, não é uma novidade para aqueles que ouviam Isaías. Esse conceito já existia. Eu não vou aqui citar muitos versos, mas além desse de Deuteronômio, tem os Salmos 92, e que é dito assim: antes que os montes nascessem. A linguagem é poética, e por isso ela tem uma beleza característica. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é muito legal. No Salmos 93, 2, é dito: o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Outra afirmação contundente sobre a eternidade. E como disse, Jesus é dito como aquele que está no princípio e que era Deus. Também no verso 18 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer assim: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu quero encerrar lembrando, tudo isso que Isaías disse do menino, apontava para Jesus, sim. É Jesus quem reúne todas essas condições. Elas são características, são nomes de Deus. Tudo isso é descrição de como Deus é. Eu já disse e vou repetir. Quando o anjo anuncia a José, ele diz: eis que a virgem conceberá, isso é Mateus 1, 23, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é quem vence a morte e, portanto, pode garantir vida. Jesus é aquele que não ficou preso pela morte. E ele garante lá no verso 12 do Evangelho de João, no capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Minha oração é que essas verdades sobre o Deus que adoramos sejam verdades das quais nós nos apropriemos a todo instante. O que quer dizer isso? Quer dizer assim: essas verdades precisam ser vivas e vividas a todo instante. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem nada na vida da gente, nada que não deve ser entregue aos cuidados de Deus. Nada, absolutamente. Você pode achar que é trivial uma coisinha que você quer comprar, mas se você entregar para Deus essa intenção, esse desejo, você fará melhor. Se você não entregar para Deus, não tiver consciência que aquilo, por mais simples que seja, precisa glorificar o seu Deus, você não está levando Deus tão a sério. Deus não está sendo o Deus forte para você,
Ele não está sendo o Pai da eternidade para você. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor.